para que a gente não se atrase muito, né? A gente já está 10 minutinhos aí adiantados. E só para recapitular, a gente vai ter agora um tempo de apresentação do Ministério que é o nosso anfitrião aqui em Brasília, que é o Ministério DOT, da Wycliffe Associates. E aí, às 6 horas, a gente tem um intervalo para você descansar um pouquinho, para você se refazer, tomar um banho. E aí, às 7 horas, nós nos reunimos novamente para a janta. Ok? Eu queria também reconhecer, queridos, e agradecer a presença da Elisângela, que eu nem imaginava que ia estar me traduzindo nesse exato momento. Eu queria agradecer justamente porque a Elisângela podia. Pastor Alex, por favor, se puder fazer a tradução aqui, e aí a Elisângela pode... eu conheci a Elisângela inicialmente em novembro do ano passado, naquela famosa reunião com a primeira-dama Michele. Ela veio acompanhada de 3 seguranças do restaurante e 2 amigas queridas que também eram seguranças dela, Adriana e Elisângela. Intercessoras e amigas que ajudavam aí a avaliar quem era esse povo que queria conversar com a primeira-dama, esse pessoal lá do Canadá, né? O engraçado é que nenhum dos 3 que apareceu lá parecia canadense. Eu, primeiro brasileiro, o meu chefe de família muçulmana, então o que ele menos parece é canadense, ele é moreno, ele parece mais indiano do que canadense. E um pastor, amigo nosso, que nos ajudou nesse processo aqui no Brasil no início, que é um pastor do Suriname, moreno também. Então, eu imagino que deve ter passado pela mente dessas irmãs bem no iníciozinho, dizendo: esses canadenses não têm cara de canadense. Mas a Elisângela recentemente aceitou um convite para participar da coordenação geral de avaliação e supervisão de programas educacionais bilíngues do nosso governo. Estou preocupado com esses 2 aí. Então, a gente depois, Elisângela, vai separar um tempinho para orar por você, pedindo a Deus graça, sabedoria. E é uma irmã nossa que vai estar trabalhando para o governo do nosso país e vai estar intercedendo por projetos como projetos ligados aos surdos e muitas outras coisas. Então a gente vai mais tarde orar por ela, pedindo que Deus a conduza de sabedoria. Isso é bíblico, a Bíblia manda que nós oremos pelas nossas autoridades. E em se tratando de uma irmã em Cristo, não só é bíblico, como é um grande privilégio que a gente possa interceder e sustentá-la nesses desafios, certamente, que ela vai ter perante o governo. Eu vou deixar para fazer isso no final da nossa reunião, Elisângela, e a gente ora por você também e agradece mais esse momento. Mas agora eu queria convidar toda a equipe do DOT, por favor, DOT, Wycliffe Associates, e vão estar apresentando. A ideia, queridos, é que eles possam apresentar um pouquinho para vocês o que é esse trabalho, um pouco do histórico. Eu acho que antes da gente conseguir, a gente tem que cuidar desse... Fica um pouco difícil de me concentrar aqui. Ok. Eu estou vendo eles se equilibrando na mesa. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu agora depois do almoço, mas vocês estão proibidos de criar um sinal para mim que tem a ver com isso. Por favor. Eu cheguei no quarto pensando que era 1h da tarde, então eu pensei, estou com muito calor, vim de menos 35 do Canadá, né? Então imagina como quente está para mim. Vou tomar um banho rápido, me trocar e até rever aqui o material. Isso eu sentei na cama, aí quando eu olhei, deitei na cama para ser sincero, aí quando eu olhei no meu relógio, ao invés de 1h da tarde, que eu achei que eram 2h da tarde. Aí eu tomei um susto e pulei da cama, assim, levantei rápido. Isso que eu levantei rápido da cama, abriu no meio. E não foi só os... Foi tudo, a madeira, tudo. Eu disse, meu pai, ainda bem que eu não fiquei preso lá. Então no orçamento que a gente vai pagar para a mídia, a gente tem que incluir uma cama nova. Mas os irmãos estão proibidos de fazer um sinal para mim que tem a ver com a cama quebrada. Provavelmente vai ser o meu sinal. Então, queridos, vou passar aqui o microfone para quem vai fazer a abertura. E essa é a nossa equipe do DOT.
Bom, gente, meu nome é Sérgio, sou missionário da Missão Amiga e da Olympic Associates. Temos trabalhado nessas duas missões, e esse é o grupo que tem trabalhado no DOT. Nós estamos trabalhando desde 2017 e eu gostaria de passar para a Osana falar um pouquinho mais sobre essa equipe. Queridos, essa é uma pequenininha equipe, uma partezinha da equipe. A equipe realmente, Deus tem enviado muita gente para acrescentar com seus dons, com seus talentos, com as oportunidades que Deus dá. Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente inicia falando o que a gente tinha na apresentação e depois chama cada um para se apresentar, pode ser? Pode? Então, desculpa, gente, vamos lá. Tchau. Vamos fazer. Pode botar o slide aí? Bom, como eu estava dizendo, em 2017, Deus nos deu uma oportunidade ímpar. A Wycliffe estava fazendo uma oficina de DOT em Assunção, no Paraguai. E nós fomos convidados para visitarmos e vermos como que essa oficina funcionava. Nós já vimos trabalhando há alguns anos com a oficina do MAST. E nós fomos lá para conhecer. E nós ficamos em torno de uma semana vendo o processo. E nós ficamos muito impactados por tudo que nós vimos. Eram 7 países representados. Desses 7 países, o Brasil também estava presente ali. E o que mais me chamou a atenção foi o fato de que cada país de língua hispânica tinha a sua própria língua de sinais. Isso me chamou muita atenção. Eu diria que eu e minha esposa, Rosana, nós somos os trabalhadores da última hora. Aquele que estava faltando 5 minutos, e Deus falou assim, ó, ainda dá tempo de você somar alguma coisinha aqui no que eu estou fazendo. E eu e minha esposa, mesmo não sendo falante de línguas, mesmo não sendo especialista em linguística, nós vimos uma necessidade, nós olhamos para um povo, reconhecemos o amor de Deus por esse povo, e nós só nos restou uma coisa a fazer. Senhor, se o Senhor quer usar o que não é nada para somar nesse processo e trazer uma nova dimensão, Senhor, eis-me aqui. E essa oração foi muito perigosa, porque muita coisa aconteceu e a gente ficou, entendeu, assim, envolvido com a graça de Deus. A primeira coisa que aconteceu é que eu fui visitar um amigo pastor da Assembleia de Deus, pastor Daniel, e quando fui falar, eu falei, olha, nós conhecemos um grupo de surdos lá em Assunção, achando um trabalho maravilhoso, muito interessante, dinâmico e tudo. E ele falou assim, você tem interesse em trabalhar com os pessoal? Eu falei, olha, eu estou orando, pedindo a Deus que me dê um sinal, confirme, me ponha, porque eu não conhecia ninguém da comunidade. E como fazer um trabalho desse com uma comunidade sem ser inserido, sem estar presente? Né? Aí ele falou, não, se você quer fazer um trabalho, você tem que conhecer o pastor Alex. Entendeu? Aí eu falei, ah é? Então tá bom, quem é o pastor Alex? Aí, ó, tá aqui o telefone dele, tá aqui o nome, tem que ligar para ele. Eu perfeitamente. Aí fui, liguei para ele, né? Eu não sei como é que foi a reação dele, né? Mas eu falei assim, coitado, esse cara deve estar achando um absurdo, entendeu? Eu ligando para ele, né? Mas ele me tratou bem, nós tivemos uma boa afinidade.
Se bem que a gente orou muito para dar esse telefonema na mão. Graças ao Senhor, coragem para poder fazer o que Deus queria que nós fizéssemos, né? E aí, houve muita interação, foram vários telefonemas, e ele estava para fazer uma ida até Chapecó, para um congresso que ia ter lá. E nós falamos com ele, será que, de repente, uma comissão nossa que está sonhando em fazer esse trabalho no Brasil, poderia conhecer e divulgar a oficina que nós estamos querendo implantar aqui? E ele falou, Sérgio, é possível. E nós fomos costurando isso, entendeu? E com o joelho no chão, clamando, Deus, nos dá graça, nós precisamos muito de Ti. Porque nós sabemos que todo um elemento de fora, ele é introduzido dentro de uma comunidade, os riscos que podem haver são muito grandes. Primeiro, da rejeição. Segundo, de fazer coisas equivocadas. E terceiro, de, em vez de somar, atrapalhar. Então, nós, com muito temor e tremor, nós começamos esse projeto. Nós passamos pelo São Paulo, estivemos no Museu da Passamos ali pelo Museu da Inclusão, conhecemos mais um pouco da história do movimento surdo, da sua luta, da sua resistência, das perseguições que enfrentaram a comunidade ao longo do tempo. Depois visitamos igreja lá em São Paulo. Depois nós fomos para Chapecó. Ali nós fomos recebidos com muito carinho, com muito amor pelos irmãos. E pudemos falar um pouco do nosso sonho, do nosso coração. E convidá-los para ir em julho estar em Brasília. E depois visitamos o Rio de Janeiro. Tivemos com a Marília da Junta de Missões Nacionais. Ela abriu as portas para a gente ir numa igreja, falar. Conhecemos lá a Adriana, conhecemos lá outros irmãos intérpretes. Lá eu fui batizado, ganhei meu nome, ó, Sérgio, meu sinal, entendeu? E Deus foi fazendo uma coisa muito bonita, porque na oficina do MASH que nós tivemos, 2, 3 pessoas falaram assim, inclusive a Magali é responsável disso, aquela jovem ali atrás, entendeu? Ela falou assim, não, você tem que fazer esse projeto, você tem que batalhar, fazer isso. E muitas pessoas falam, faça, faça, faça. E eu falando, Senhor, eu quero sair fora, quero sair fora, quero sair fora. Mas Deus foi me deixando de um tal jeito constrangido que não tinha outra opção racional diante dos fatos, diante de tudo que estava acontecendo, senão dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. E isso foi muito importante, entendeu? Porque nós vimos em julho pessoas que nós não conhecemos, que se chegaram do norte, do sul, até do Amapá chegou gente, entendeu? Para somar com a gente. E foi uma experiência muito rica. Nós tivemos uma dinâmica, um envolvimento das pessoas muito lindo. Apesar de nós estarmos construindo um trabalho, estávamos começando a construção de um trabalho que precisa ser lapidado, que precisa ser revisado, mas não, nós vimos a mão de Deus à frente fazendo aquilo que nós não podíamos fazer. E isso nos alegrou muito, Deus. E isso nos deu oportunidade da gente continuar perseverando. E já foram 4 encontros que nós tivemos a nível nacional. Entendeu? Tivemos o primeiro em julho de 2017, o segundo foi em fevereiro de 2018, o terceiro foi em julho de 2018 e o quarto foi em janeiro agora. Entendeu? Tivemos mais ou menos em torno de umas 200 pessoas envolvidas nesses encontros. É uma imersão que nós fazemos, mas eu vou deixar que o resto as pessoas falem
entendeu? Que elas têm muito mais propriedade do que eu, mas a única coisa que eu queria dizer para vocês é que Deus está com urgência nessa hora. Deus tem um plano para esse tempo. Deus está multiplicando as tecnologias, as coisas, porque Ele quer e Ele sabe como que Ele vai usar tudo isso para a glória do nome dEle. E lá, como nós estivermos lá em cima, nós vamos ver muitas pessoas da comunidade surda levantando a mão e adorando o Cordeiro, porque Ele é digno. Muito obrigado. Pastor Alex, por favor. Bom, que alegria estar aqui com vocês, poder fazer parte desse momento, e é muito legal isso. E quando o pastor Sérgio falava, eu me lembrei mesmo, né, pastor, quando o pastor me ligou, e ele me ligou e só foi assim, bênção, tudo legal. E lá no Sul a gente diz assim, quando o santo muito oferta, a gente duvida, né? Porque era tão maravilhoso e a gente percebia que era algo que eram objetivos de oração nossa, enfim, de toda a comunidade surda que a gente participa, da igreja, da liderança. E foi muito legal. E aí o pastor esteve com a gente lá em Chapecó, que nós estávamos com a nossa conferência, e foi algo muito legal. E desde então a gente tem trabalhado. E só para vocês saberem um pouquinho quem são eles, né? Tanto que o nosso grupo no WhatsApp é a família Dot, né? E os nossos paizões lá eram a Osana e o pastor Sérgio, sempre com esse carinho. Eles são tão amorosos, até quando eles nos xingam, não é com amor. É assim. Até quando eles puxam a orelha da gente, né? É com amor. Então, estar aqui com vocês, junto com o pastor Paulo também, com as meninas, elas vão se apresentar também, fazer parte desse projeto com gente tão de Deus é muito legal. É muito legal, e a gente agradece a Deus também por poder compartilhar isso aqui com vocês. Pastor Paul, pastora Linda também, obrigado. A gente estava falando a respeito das oficinas, e a gente quer falar um pouquinho de como a gente construiu ao longo desses quase 3 anos, desse projeto que Deus começou a desenvolver aqui no Brasil, e nos deu a oportunidade, muita graça de participar. Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho a respeito desse projeto, para que vocês conheçam um pouquinho mais. Tem as oficinas, só para vocês terem um teaserzinho das oficinas. Só clicar assim.
Bom, Cris, então esse é um pouquinho daquilo que acontece. Como o pastor Sérgio falou, em 2017 a gente teve a nossa primeira oficina, que era algo tudo novo. Nós estávamos conhecendo a metodologia, conhecendo o projeto, conhecendo as pessoas que iriam participar, então tudo era novo, eram as adaptações, enfim. A gente teve mais de 50 pessoas, entre surdos e intérpretes, onde a gente começou a ter o primeiro contato com a metodologia, onde a gente começou também a ter o contato com o projeto em si, né, porque a gente considera que esse é um projeto da Igreja Brasileira, para a Igreja Brasileira e para os surdos brasileiros. Então, foi muito legal, apesar de que também nessa oficina a gente teve muitos desafios, porque estava se iniciando o projeto, estava se iniciando no que diz respeito também ao conhecimento da metodologia. Então, a gente entender a metodologia, conversar com os surdos, até pelo fato de que o que faz parte da metodologia é o protagonismo dos surdos. Então, foi uma construção ao longo do tempo. A gente também, nessa primeira oficina, a gente também não tinha como observar o perfil dos participantes. Então, nós tivemos ali surdos e intérpretes de diversos níveis, né, seja linguístico, seja teológico, vários níveis. Também foi um aprendizado, porque a gente também pôde perceber que cada um tem um lugar no reino, cada um tem um lugar nesse projeto, seja se ele não tem muita fluência, ele pode nos ajudar com tantas outras coisas. E foi algo muito legal, nós tivemos experiências muito legais. Uma das experiências que a gente teve, que foi muito legal, não sei se as meninas vão se lembrar, que diz respeito no processo da produção, tudo, avaliação, que a gente tem uma surda muito querida aqui em Brasília, que é a Norma. Não sei se vocês conhecem. Né? A Norma é mãezona, assim, sabe, aqui de Brasília. E no processo de tradução foi bem complicado, pela questão da própria fluência dela, na questão da língua de sinais, do conhecimento teológico, enfim. Mas foi tão legal, foi desafiador, porque durante os 15 dias que nós ficamos inseridos, foi bem desafiador. Às vezes deu vontade de largar tudo, voltar tudo para casa, porque é um processo desafiador. Mas depois de 15 dias, a gente vê a Norma traduzindo alguns versículos, mas com uma graça de Deus, com algo tão especial de Deus, a gente pôde sair dali com o coração certo de que é um processo e é um projeto de Deus, e foi muito legal isso. Nessa reunião também, a gente, conversando com a diretoria, com a WIC, com o pastor Sérgio, com a pastora Rosana, a gente também fez uma estratégia em que a gente dividiu, porque as pessoas que estavam participando com a gente ali, eram pessoas em que a gente conhecia a história, conhecia a igreja, conhecia os ministérios, como Vânia, Elis, Silmara, Laís, Lúcia, Saulo, Adriel, pessoas que num perfil, era o perfil que a gente realmente esperava, de pessoas de Deus envolvidas com o ministério, que amam os surdos, enfim. Então a gente, com a coordenação, a gente decidiu fazer, no que diz respeito também à aceleração, porque essas oficinas, um dos objetivos é um encontro anual. Então a gente pensou, uma vez por ano a gente nos encontrar, dificultaria um pouco mais a questão do processo, enfim. Então a gente dividiu o Brasil em regiões e com as suas coordenadorias, como Vânia, a Elisângela, Elis, enfim, foram 5 regiões, a gente lá no Rio Grande do Sul, para que nós pudéssemos desenvolver o trabalho também a nível de ministério e a nível de região. E foi uma experiência muito legal, foi uma experiência bem produtiva. Então, em 2018, nós tivemos o próximo encontro, que foi lá no Sul, onde a gente teve 22 surdos participantes e a gente traduziu ali 11,54 do Novo Testamento. Então, foi um encontro também, esse de imersão, no que diz respeito à metodologia,
E foi muito legal também, a gente pôde aprender muito. Depois a gente teve um encontro em Brasília. E agora, esses encontros, a partir do segundo encontro, a gente começou também a entender algumas coisas. Os surdos que começaram também já a conhecer o projeto, a gente já tomando posse desse conhecimento, a gente pôde divulgar também de uma maneira mais eficaz. E surdos com fluência maior, com conhecimento de teologia maior, com uma assessoria teológica, seja os consultores que estavam com a gente, os professores de teologia, os pastores de teologia que estavam ali com a gente, também puderam contribuir para esse processo, principalmente agora nos 2 últimos encontros que a gente fez junto com o MAST e o DOT. Então a gente pôde aproveitar toda a estrutura de conhecimento teológico, dos consultores teológicos que ali estavam, e a troca com os surdos foi muito legal, foi muito prazerosa, e a gente pôde perceber um avanço bem significativo. Então essas foram as nossas oficinas. Essa foi a oficina que nós tivemos agora, a última oficina em Brasília, alguns dias atrás, em janeiro. Então as oficinas têm se realizado dessa maneira, onde os ministérios se aproximam, os surdos se aproximam, a liderança se aproxima. E, claro, hoje não está aqui por causa da questão de trabalho, muitos surdos trabalham, mas a gente tem, de fato, esse protagonismo surdo é evidente nesse projeto. Muitos surdos estão trabalhando nesse projeto, e esse também é o nosso objetivo, de que o protagonismo surdo seja, de fato, respeitado, e é isso que a gente tem motivado. A gente tem a nossa metodologia, que a gente vai estar explicando para vocês. Então a gente quer explicar para vocês de forma resumida, para que você leia e observe a nossa metodologia. Como se dá? O primeiro são passos. E o primeiro passo é o surdo, em uma reunião, o surdo ele adquire o texto, ele lê o texto. Então ele lê o texto bíblico, ele vai se familiarizando com o texto bíblico, lendo o texto. Então ele ali faz as suas anotações, observa se ele conhece, enfim. Então ele vai adquirindo o texto, ele vai lendo o texto. A Bíblia na linguagem de hoje tem, porque os surdos têm uma dificuldade. Normalmente os surdos eles leem na linguagem de hoje. Mas o DOT, a Wycliffe, nos cedeu uma tradução própria para que a gente possa traduzir a função dessa língua-fonte, que é essa versão que a Wycliffe nos deu. Então eles não entendem a palavra, então os ouvintes servem ali de apoio, juntos a gente constrói isso na leitura, na aquisição do texto. Então a gente lê 1, 2, 3, 4 vezes, a gente lê. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, depois que o surdo leu, ele sinaliza na sua própria língua. Então ele vai sinalizar o texto, daquilo que ele entendeu o texto. Esse é o segundo passo. Por que isso? Porque antes ele leu em português, ele adquiriu, né, está ali ele acompanhando o português, para ele ter conhecimento, e agora ele vai sinalizar. Então tem as mesas ali, então a gente vai perguntando, enfim, os nomes, sinais, enfim. Então a gente vai fazendo esse processo. Então, depois do terceiro passo, os surdos eles começam a agrupar os versículos, para facilitar no que diz respeito à tradução, né? Então, porque uma tradução, João capítulo 1, versículo 1 ao 20, se torna um pouco difícil essa tradução, né? Então é feito o agrupamento dos versículos, para facilitar a tradução. Então, cada um como se sente, ele vai observar como se sente na questão da tradução. Então, versículo 1 a 5, enfim, então ele vai sinalizar, ele vai agrupar esses versículos, e aí com a ajuda dos tablets ele vai produzindo isso, né? Então ele vai traduzindo, e vai traduzindo ali os agrupamentos dos versículos. Então o quarto passo já se dá, porque aí já faz um primeiro rascunho. Então ele faz esse primeiro rascunho, né? João capítulo 1, versículo 1 a 5, então ele faz um rascunho, né? É ele, particular, é do jeito dele, da expressão dele, através da língua de sinais, da maneira deles.
Então, depois desse passo, é o quinto passo, que é a avaliação própria. Depois que ele produz isso, grava no tablet, ele mesmo se autoavalia. O que ele achou dessa tradução dele, o que ele achou. Então, ele faz essa avaliação. Então, essa avaliação vai produzir a questão de qualidade. Depois que ele fez a avaliação própria, tem o outro passo, que é a avaliação do outro. Então, uma outra pessoa, preferencialmente sempre os surdos que estão lá. Então, ele dá o tablet para o outro surdo, né, do Rio de Janeiro, enfim, de diferentes regiões, das diferentes regiões. São de diferentes regiões, então é uma avaliação pelo outro. Então, esse surdo vai avaliar como é que está essa tradução. Olha, não entendi, faltou alguma coisa. Não, vamos ler, vamos voltar novamente para o texto-fonte, vamos ver como é que está acontecendo essa tradução, e aí tem a correção, é diferente, então ali surgem as correções. Então é um grupo de surdo que faz isso. Então vai se passando, várias pessoas fazem essa avaliação. Ah, está faltando isso, está faltando aquilo. Então a gente vai melhorando essa tradução. Passa para um, passa para outro. Então depois, o passo 7 também é muito importante, que a gente também começa a avaliar as palavras-chave do texto. Se essas palavras, qual a palavra-chave? Está faltando alguma palavra, essa palavra é importante da conexão, da tradução. Então essa avaliação é feita também. Aí depois disso tudo, no passo 8, é o quê? É o segundo rascunho. Vamos gravar novamente com as correções necessárias, feita uma pré-avaliação, então é ali gravado o segundo rascunho. Tudo sinalizado pelo próprio surdo, é o surdo que faz isso. Depois, no passo 9, é feito versículo por versículo. A correção de versículo por versículo é feita essa avaliação, está pronto, enfim. 1 até 5, está ok, está pronto, versículo. 6 até 10, está pronto. Depois de os blocos dos versículos que são feitos. Então, para ver se há uma conexão, se não há uma divergência na tradução, se há conexão entre os blocos, o agrupamento dos versículos. Por quê? Porque são cortes que é feito, então tem que ter conexões à tradução. Não é algo assim, qualquer jeito, não. Então é bloco por bloco, agrupamento, versículo por versículo, para ter essa conexão da correção da tradução. Então ali os surdos avaliam. Os surdos estão avaliando, estou entendendo, estou entendendo, estou entendendo, estou entendendo. João Batista chegou, João Batista saiu, viu. Então tem toda a questão linguística também que a gente avalia. Não é uma bagunça, não. Não é fácil, é um trabalho exaustivo. Então os surdos estão ali trabalhando, os surdos estão ali, uns ajudam o outro, né? Então a gente quer treinar, a gente mostra, avalia, se precisar fazer de novo, a gente faz de novo. É um desafio. Né? Às vezes os surdos não, é um desafio. Vamos trabalhar. Vamos estar motivados para trabalhar nisso. Aí no outro dia, assim, a gente fica cansado. Então tem o passo 10, que depois de tudo isso é avaliado pelo grupo. É um grupo de surdos que avaliam essa tradução e faz essa avaliação. Então esse grupo vai dizer, está legal, está ok, como é que está certo, está ok, está tudo legal, pode. Então agora nós vamos gravar no estúdio, que é a gravação final. E, uau, então aí tem todo o preparo, aquele negócio todo, aquela emoção, o coração fica ali a mil, e a gente começa a gravação. E é o surdo que está fazendo ali. Então é o contato com a língua, é o surdo que está ali, e é um desafio. É um alto desafio que a gente tem que vencer. Dá um frio, mas a gente com ânimo, né? A gente precisa ter ânimo, e a gente tem esse ânimo para gravar. A gente recebe essa motivação. Né? A gente recebe essa motivação. Na hora do rascunho, ok, mas na hora ali da gravação final, então a gente grava e ali gravamos. A gente grava. João capítulo 1, versículo 2, faz toda a gravação.
Errou, a gente percebe ali com ajuda ali, enfim, o intérprete também está ajudando. Você errou aqui, o que vou errar? Vamos fazer de novo. Lembra do rascunho, você tem um rascunho 1, rascunho 2. Então a gente volta de novo para o rascunho, você fez diferente, precisamos fazer certo. E a gente grava o quê? Tá o quê? Aí a gente vê o versículo, enfim, acabou, ok. Capítulo 1, glória a Deus, aleluia. Calma. A gente quase fica assim, fica apavorado, né? Quase tem que usar uma fralda, tão nervoso também. Quando ele tira a fralda assim, fica brincando. É um desafio. Estou brincando, tá? Então eu fico admirado com isso. Eu fico admirado com os surdos. Eu fico admirado com essa potencialidade positiva dos surdos. Os intérpretes também ficam admirados com os surdos, essa ajuda que existe entre os dois. É muita paciência. É paciência porque são horas ali de gravação. E eu quero dar parabéns aos ouvintes também, os intérpretes que têm paciência. Os ouvintes o quê? São a palavra, eles servem para nos ajudar. Então os ouvintes nos ajudam, o processo não é uma coisa de autoridade, não, é uma ajuda. Não fica ali os intérpretes ali, vendo as unhas, vai você, o problema é seu, vai ler. Não. Então esses são os nossos passos, é a metodologia que a gente está seguindo. A gente tem observado essa metodologia, são 11 passos, e os surdos conseguem. A gente já tem percebido que tem dado certo, né? A gente percebe que muitos surdos não conseguem ler, mas a gente é fiel à metodologia, a gente chama eles, a gente motiva eles, vamos lá, vamos entender o texto, vamos ler juntos, né? Já aconteceu, 2017, né? Uma semana lendo o texto, mas vamos lá, a gente precisa. E ali naquele momento o próprio surdo, ele é impactado, e quando um milagre acontece, ele começa a fluir, ele não sai, e um fluir acontece ali. Então a gente vem ali, chama eles, motiva eles no que diz respeito às expressões, cuidado com a tradução, né? Então, nossa, na hora da gravação final, né, é o desafio, Alex, paciência, né? Vamos. Então a primeira vez que eu gravei assim, o coração parecia que saía da boca, eu tinha que pegar e fazer ao corpo, quase morri. Calma, coração, tô brincando, tá, gozando? Então, em 2017 a gente começou com muita dificuldade, mas a gente tem percebido que os surdos, através dessa metodologia, têm conseguido. E glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a pastora Osana, pastor Sérgio, enfim, parabéns, né? Enfim, que nos deram essa oportunidade de estar trabalhando. No futuro, né? Eles vão dar tchau pra gente, né? Quem sabe não, fica aqui com a gente. E o Sérgio nos chamou, né? Lá em Chapecó, nós estávamos lá no DOT, explicando pra gente. Vamos lá, não, aceito, vamos lá. Nós viemos aqui e, nossa, foi algo assim, eu percebi algo muito legal. E me fez acreditar na potencialidade dos surdos e que nós surdos conseguiríamos. Nós surdos, nós estamos de parabéns. Cada um de vocês vão mostrar, cada um de vocês, né, cada um de nós juntos, no mesmo caminho, no mesmo objetivo. E esse caminho deve ser trilhado juntos, nós juntos. Todos nós. Então, é como os discípulos, nós juntos, vamos juntos desenvolver esse trabalho. Não é exaltar isso, enfim, queremos, não. E sim é como um discípulo, junto, é no dia a dia, no cuidado, é juntos, todos nós juntos. Vamos aceitar esse desafio de andarmos juntos. Não é um trabalho individual, não. Jesus nos ensinou que nós devemos estar juntos, sermos discípulos, andar juntos, lado a lado. Um lado a lado do outro, todos nós juntos,
Todos nós juntos. Isso é uma alegria. Por quê? Porque eu compartilho, eu recebo e eu compartilho, eu recebo e compartilho. E na verdade é isso que a gente tem experimentado no DOT. Todos nós juntos. Aleluia. Obrigado. Muito bom. Queridos, uma das coisas também que a gente, depois dessa metodologia, a gente tem aplicado e tem sido muito, muito legal a nossa experiência. E tem sido também porque a Wycliffe tem nos dado condições de fazer isso. Os investimentos que a Wycliffe tem feito são investimentos que só por um projeto de Deus tem acontecido. Eu acredito que, não digo que nenhuma igreja brasileira faria um investimento, porque existem igrejas que têm feito esses investimentos, enfim, no reino de Deus. Mas como o investimento não é um investimento local, mas é um investimento nacional, a gente tem muito a agradecer. A Wycliffe deu essas possibilidades também. A gente recebemos os estúdios de gravação, são 5 estúdios dos últimos estúdios com o melhor equipamento, o último equipamento. Nós recebemos, foram 10 tablets de última geração da Samsung, que foi onde nós começamos a desenvolver o processo de gravação, os rascunhos, mas também a Wycliffe querendo melhorar mais a qualidade ainda, não suficiente. Agora nós recebemos câmeras digitais, né, que tem proporcionado uma qualidade muito maior no que diz respeito à gravação. Claro, depois de tudo isso, tem todo o processo de avaliação, depois a irmã Rosana vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, a distribuição, enfim, mas a gente já tem alguns resultados. A gente queria compartilhar alguns resultados que a gente fez, que a gente já alcançou aqui, né? Então, a gente chegamos nos 3 primeiros encontros nacionais, tá? A gente conseguiu 25,39% já do Novo Testamento gravado já na gravação final. Ou seja, essa gravação final vai ser avaliada, enfim, precisa melhorar, tá bom, enfim, esse aí é um outro processo, depois a irmã Rosana vai estar explicando também. Na última oficina que nós tivemos agora em janeiro, nós avançamos 10,38% da tradução. Nas regionais, em todas as regionais, a gente teve 10,38% também de tradução do projeto que nós levamos para cada regional. Lembrando que essa regional é feita pelo voluntariado também, de todas as atividades com o Ministério, com os fundos, tem uma igreja que se exige. Ainda nós conseguimos tirar um tempo para desenvolver esse projeto da tradução. Então hoje nós, totalizando, nós temos 46,15% do Novo Testamento já traduzido na gravação final. Tá bom? Para que a gente possa avaliar, enfim, nós temos 46,15%. A gente queria apresentar para vocês uma amostra do que a gente já tem feito. Tá? Não, é isso? Não, é um projeto. Então esse vai ser o início do projeto e a gente gostaria de compartilhar para vocês e vocês vão também conhecer um pouquinho como tem feito e qual o resultado desse trabalho, tá bom? O protótipo. O protótipo, isso.
Agora o próximo vídeo que vocês vão ver é da Lia. Ela é uma surda de baixa visão, ela está utilizando Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Bom, isso é um dos protótipos daquilo e resultado de alguns encontros. Temos muitos outros, mas a gente escolheu esses vídeos para mostrar para vocês daquilo que a gente está fazendo, né? A gente olha, por exemplo, a Lia com a dificuldade que ela tem da questão da baixa visão dela. A gente vê tanta a dedicação dela quando ela está ali, viajando de ônibus sozinha. Então, o projeto DOT também, esse tempo que a gente está junto, é um... Oi? Ela gravou 3 capítulos. 3 capítulos. Então, ele vai muito além da tradução. É um momento de integração, de restauração, de discipulado, de mover de Deus. Então a gente tem experimentado isso. Claro que agora existem todos os outros processos, mas a gente gostaria de só compartilhar um pouquinho daquilo que a gente já tem colhido os frutos desses 2 anos já que a gente tem trabalhado. Estou usando? Eles insistem em chamar a gente de pastor. Eu não sou pastora não, tá? Nós somos missionários da Missão Amid e nós somos originalmente da área de comunicação. Vê se pode, onde que a gente foi cair, né? Sou jornalista. A minha ideia era só de contar a história, contar notícia daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Foi para isso que eu achei que eu tinha sido chamada. De repente, a gente cai nessa história de tradução da Bíblia. Não sou tradutora. A gente é só facilitador. A gente é só aquele que ajuda os tradutores a traduzirem. A gente providencia água, a gente faz massagem, entendeu? Nas costas, quando estão muito cansados. Esse é o nosso papel. É o papel de ouvir aquilo que
está falando e dizer assim, vai lá, gente, vamos lá, vamos fazer, dá certo. Na hora que eu vi o tamanho do negócio, assim, mas agora eu já empenhei a palavra, a gente vai ter que seguir adiante, né? Não tem jeito. Porque, de alguma forma, a Wycliffe, quando pediu para a gente observar lá no Paraguai aquilo que eles tinham colocado como uma proposta de metodologia, uma proposta de tradução, nós fomos contagiados. Chegamos no Brasil e eu costumo dizer que Deus não dá a glória dele para ninguém, queridos. Então, muitas vezes ele escolhe quem não é, os menos improváveis, né? Os menos prováveis, ele escolhe muitas vezes esses. Nós não conhecíamos sequer um surdo. Vocês acreditam nisso? Depois eu fui ver lá na minha lista de contatos, network, assim, gente, eu não conheço um surdo para começar esse negócio. Ninguém. Depois a gente ficou sabendo que a gente conhecia intérpretes, mas eu não sabia que eles eram intérpretes, ok? E de repente Deus junta um bando de gente numa chamada que nós mesmos ficamos surpresos. Então assim, foi Ele quem juntou essas pessoas, foi Ele quem começou esse movimento. Nós mesmos, de nós não teríamos a menor possibilidade. E isso me faz crer que é dele mesmo esse projeto. Porque ele vai trazendo gente, ele vai trazendo organizações, ele trouxe a mente pior do nada. Um dia, uma agência canadense, que história é essa? É Deus quem faz. Eu acho que eu fiquei que nem o pastor Alex. Que história é essa? Mas, gente, quando a gente chega ali naqueles 46%, 46%, moçada, isso é só um rascunho. Okay? É só um rascunho. Isso pode ser 0%. Na hora que a gente sentar, pegar os consultores, começar a avaliar, a gente pode chegar à conclusão assim, ó, não tá bom. A luz não foi boa, a iluminação não foi boa, cortou a mão, não tá certo, ou então, teologicamente não tá legal, ou então, olha, gramaticalmente em relação a Libras não tá bom, vamos ter que refazer. E vamos refazer em nome de Jesus. Por quê? A gente tem pressa? Tem. A gente tem pressa para que a Bíblia chegue para os surdos no Brasil e no mundo. Mas eu não quero comprometer de chegar lá em cima e Deus assim, que porcaria foi aquela que você inventou, entendeu? Que negócio foi aquele que você fez dizendo que é Bíblia? Gente, desculpe, eu prefiro ficar no banco. Então, além da aceleração, que é um fato, há também a preocupação enorme com a qualidade desse produto. Nós não estamos traduzindo um livro qualquer, nós estamos falando da palavra do Senhor. E isso tem um peso muito grande, muito sério. Por isso que a gente diz, vamos chamar todo mundo que conhece desse negócio. Vamos chamar aqueles que são vocês. Porque além daqueles que Deus já mandou para esse projeto, o projeto está aberto. Imagina quanta coisa tem para fazer. Imagina todo o Velho Testamento. Imagina toda a fase de validação. Imagina pensar no aplicativo. Imagina a distribuição disso. Gente, não é trabalho para 50, para 100, para 200. É trabalho para a comunidade surda evangélica brasileira. Esse é o projeto da tradução feita pelos próprios surdos. Então, a ideia é essa convocação, graças a Deus, que chega o Arthur, chega a Nides, com essa proposta, vamos juntar, gente, vamos fazer juntos, vamos, glória a Deus. Porque há muito para ser feito. Nós podemos ter o privilégio de começar a participar de uma construção da primeira Bíblia em Libras, em língua de sinais, feita pelos próprios surdos no Brasil, quiçá, talvez, nas Américas. É grande aquilo que Deus tem, é grande aquilo que Deus quer para esse momento. E nós somos apenas um pedacinho, uma engrenagemzinha dessa história. Certo? Até então, até agora,
agora, até esse momento, tudo isso que está acontecendo, a gente encara e entende como um movimento. Um movimento de pessoas que Deus agregou, que Deus juntou nessas 4 oficinas e também nos trabalhos regionais, motivados por uma agência missionária que vem de fora e que diz: olha, querem testar aqui essa metodologia? Querem experimentar isso? Toma aqui as condições para que vocês testem. Isso até agora são 2 anos de movimento para a gente chegar até aqui. Só que depois desses 2 anos, a Wycliffe Associates chega e diz assim: moçada, testaram, experimentaram, viram que pode dar certo? Então, assumam o projeto. Esse não é um projeto da Wycliffe Associates, porque a Wycliffe Associates não quer ter projeto, nome lá em lugar nenhum. É um projeto da comunidade. A intenção dessa missão é chegar, passar a metodologia, dar a ferramenta inicial e deixar que o povo assuma. Ok? Nós trabalhamos com projetos missionários aqui na AMID. E a maior alegria que a gente tem como missionários, enquanto missionários, é quando um projeto nosso, ele chega no ponto de a liderança nativa assumir o projeto. E nós, os estrangeiros, no caso de povos não alcançados, a gente poder sair e ficar só observando, alegre e dando ainda o suporte, a parceria, mas eles é que assumem. Isso é o que a Wycliffe está fazendo hoje com a gente. E aí a gente chegou e disse assim: ok, mais um passo. Comunidade surda, representantes, vocês aí, apresentem os seus corpinhos. Vamos, querem fazer? Querem dar prosseguimento? Ou querem acabar por aqui? Ok, foi ótimo, joia, 2 anos de reuniões, bacana, comemos e dormimos bem, trabalhamos pra caramba, conhecemos gente. O que vocês querem? E eles disseram: queremos dar prosseguimento. Então a ideia é, temos que institucionalizar esse negócio. A gente não pode ficar como um movimento, cada um de um lugar. Vamos institucionalizar? Vamos. Como? Como abrir uma instituição? DOT Brasil? Ah, gente, pelo amor de Deus, que trabalheira. CNPJ, burocracia, não esquece disso. Ok, vamos chamar uma igreja. Eba, vamos chamar uma igreja e aí essa igreja assume essa história. Bom, mas aí tanto trabalho de unidade, de gente de tudo quanto é lado, essa história, essa Bíblia vai ser de uma igreja? Também não é bacana isso. Qual é a entidade que pudesse congregar? Vamos orar. Ora. E aí, quem vem ao coração da gente? Tcharam! Nosso amigo pastor Rocindes, que é da União Evangélica. E a gente foi lá, encheu a paciência do pastor Rocindes, apresentou o projeto para ele, mostrou o que estava acontecendo, todos os resultados, tudo, enfim. Pastor Rocindes, por favor, é com o senhor agora. Amém. Hoje, esse movimento todo, ele começa a ser institucionalizado por meio de uma parceria com a União Evangélica, que posso dizer que já é, né? Posso. Então, hoje a União Evangélica é a instituição guarda-chuva que abarca esse projeto todo, que está só começando, ok? Amém. Conta pra gente o que isso significa e como está em seu coração. Isso.